Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a nova lição da Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos do mês de abril, maio e junho. A nova lição agora apresentada para vocês, tá ok? Aquela lição antiga, o caminho para a justiça de Deus, que ela terminou, agora essa nova lição, alusões, imagens e símbolos. 3 meses dessa nova lição para você, abril, maio e junho. Antes de quero falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É totalmente grátis, não custará nada para vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, meu Deus, o sábado do Senhor. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei apresentando essa lição, essa nova lição da Escola Sabatina, meu Deus. A sua verdadeira palavra que será pregada para todos os povos, nações e línguas. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A nova lição da Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos. O verso para memorizar, na lição número 1, alguns princípios da profecia. O verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 24. Como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existe divergência entre o cristão a respeito das profecias. E, infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, são simplesmente incompreensíveis. Assim, em vez de tentar compreendê-lo, eles simplesmente o evitam, às vezes incentivados por líderes religiosos bem intencionados que pensam que estudar as profecias causam mais problemas do que resolve. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos de igreja da história da igreja, a maioria dos cristãos se sentiam bastante confortável com as profecias bíblicas e havia um nível surpreendentemente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Nesta semana vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. A lição de domingo, quem lê, entenda. Entre numa livraria e observe as obras sobre profecias bíblicas. Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e interpretações diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender livros como o Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. Outro diz que o anticristo ainda virá. E outro diz que ele era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. Com tristeza, um pregador disse: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Tem uns aí que prega que, pelo amor de Deus, hein? Que falam besteiras. Esses são, cara, anticristões. Cara, esses que distorcem a palavra são, cara, os puritanos, os fariseus da época de Jesus, que Jesus falava para eles, cara, vocês não querem entrar no céu, que ele também não deixam, cara, as pessoas também entrarem no reino do céu. Cara, esses são os pregadores de hoje, cara, que não querem ir para o céu, mas que não deixe também ninguém ir também para o céu.
que era igual Jesus falava na época, hipócritas. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que ele nos diz em sua palavra. A pergunta número 1. Leia Mateus capítulo 24, verso 15, Apocalipse capítulo 1, verso 3, Mateus capítulo 11, verso 29, Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Segundo esses textos, porque Deus se dá a conhecer. Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia como literatura ou algo semelhante. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir às aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs. Na opinião deles, talvez exista um núcleo de verdade moral por trás das histórias, mas as histórias bíblicas podem ser interpretadas da maneira que se desejar. Para eles, a ideia que desse livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda. Assim, o profeta estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica, sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade. Aqueles que estudam as Escrituras dessa forma não apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam, e é por isso que simplesmente estudar a Bíblia deixando de lado as ferramentas certas, o mais importante, a atitude correta, sobre a orientação do Espírito Santo pode ser prejudicial. Um incrédulo estava lendo a Bíblia. Perguntaram o que ele estava fazendo. Sua resposta foi: procurando lacunas, essa é uma atitude errada ao ler as Escrituras. Na lição de segunda-feira, Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido. Talvez nada seja tão frustrante quando precisar se comunicar, talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos o que precisamos dizer, mas não temos o vocabulário adequado para fazer isso. Com Deus surge um problema diferente, e ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos do que o pensamento de vocês. Isaías capítulo 55, verso 9. O problema não é que Deus não tem o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que ele tem a dizer. A pergunta número 2. O que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso? Jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas. Então, como poderíamos entender completamente o Criador? É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender que é necessário para a nossa salvação. Ver 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Quando os apóstolos explicavam o evangelho para a sua audiência, eles citavam as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar a Jesus e a promessa de salvação que ele oferece a toda a humanidade. Afinal, o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas, desceu a este mundo, se ofereceu como sacrifício na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, mesmo dos maiores pecadores. Deus ama todos nós. Tendo feito isso por nós, o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, sabiam que Ele nos oferece em Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. A pergunta no rodapé: por que é importante nos concentrarmos no que sabemos e praticarmos isso, em vez de ficar obcecado com as coisas que não sabemos? Quer dizer, que você não pratica as coisas que você sabe, que é ler a Bíblia, estudar as profecias,
Quer orar, quer jejuar mais, estar em comunhão com Deus. Cara, você não faz isso e fica dando importância às coisas mundanas. Lição de terça-feira, a ordem para selar as palavras. A pergunta número 3. O que o Senhor disse a Daniel? Daniel 12:4. Compare com Apocalipse 22:10. Não é incomum ver pregadores citando Daniel capítulo 12, verso 4, para sugerir que o texto predisse o aumento do conhecimento científico e tecnológico pouco antes da segunda vinda de Cristo. Muitos também o usam para descrever os avanços na área dos transportes ao longo do último século. O anjo começa suas instruções dizendo: encerre as palavras e cele o livro. Daniel 12:4. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel, portanto, o conhecimento que aumentaria repentinamente no tempo do fim seria o conhecimento no livro de Daniel. Isso torna Daniel diferente do Apocalipse, pois João foi instruído a não selar o seu livro. Apocalipse capítulo 22, verso 10. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início porque, nas palavras do anjo, o tempo estava próximo. Daniel, por outro lado, seria entendido mais claramente no futuro distante, o tempo do fim. Quando foi o tempo do fim, irmãos e irmãs? Começou em 1798 com a prisão do Papa. Mas o tempo do fim mesmo começou em 1844, que as escolas bíblicas foram, antes de 1844, né, no século XIX, foram abertas os lugares bíblicos, né, os porões bíblicos, né, as casas bíblicas foram abertas, para que o povo podia entender de novo aquela profecia, porque durante 1260 anos a Bíblia foi trancada, não foi levada a ninguém. Os que tinham a Bíblia, eles escondiam para não serem pegos e ser mortos na Idade Média. Pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia de 1260 anos, cujo período terminou em 1798. Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta de 1843. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria origem à Igreja remanescente e a uma compreensão mais clara das três mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. O nascimento do movimento mundial adventista foi o cumprimento da predição de Daniel de que o tempo do fim, o saber, se multiplicará. Daniel 12:4. Por outro lado, se sem julgar a salvação individual das pessoas, pense na escuridão que envolve a cristandade. Uma verdade tão clara quanto o mandamento do sábado estabelecido no Éden é ignorada e rejeitada em favor do domingo, um dia de adoração como a origem pagã. Pense também na falta de conhecimento sobre a verdade a respeito da morte. A maioria dos cristãos acredita na ideia pagã de que os mortos estão conscientes, o que geralmente inclui o conceito de um inferno eterno para os ímpios. Em contraste, devemos ser gratos e humildes por conhecer a verdade bíblica. Lição de quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens como Daniel 8:14 não fosse perfeita, o método de estudo da Bíblia que ele usou foi relevante, pois abriu caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias. A pergunta número 4. Leia Mateus capítulo 5, verso 18, 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17 e Lucas capítulo 24, verso 27. O que esses textos nos ensinam sobre o que devemos abordar na profecia bíblica? Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem completa. Talvez nessas poucas peças você consiga identificar um cavalo e poderia concluir que está montado uma imagem de cavalos. Contudo, outras peças revelam uma galinha e uma vaca. Então, depois de montar centenas de peças, percebe que é uma bela paisagem, que inclui uma cidade, uma fazenda e, no fundo,
uma cadeia de montanhas. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas. Algumas pessoas podem recorrer a guias que mostram onde encontrar versículos bíblicos de orientação e auxílio, ou que contêm passagens sobre vários temas, e achar que isso é tudo que a Bíblia ensina sobre o determinado assunto. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos de seu contexto e ligando-as a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Por isso, livros sobre profecia precisam ser atualizados frequentemente, porque erram quanto aos eventos que predizem e acerca do tempo dessas profecias. É também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo. É muito fácil retirar um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que quisermos. Pergunta no rodapé. Você conhece pessoas que usam de modo equivocado textos bíblicos para atacar a verdade sobre o estado dos mortos ou o sábado? Como devemos abordar essas questões? Eu não conheço pessoalmente, mas vejo alguns pregadores, pastores, bispos pregando, como se diz, pregando, não o certo. Meio que puxando a palavra da verdade, ele tacando a mentira. Se equivocando, nas profecias, falando errado para as pessoas. Falando que os mortos, têm consciência, lá em Eclesiastes, Salomão escreveu, que os mortos não sabem de nada. Quando morre, jaz no esquecimento. E o sábado é o Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificar, o quarto mandamento. 6 dias trabalharás, no 7º dia descansarás. Os fariseus de hoje, os hipócritas de hoje, que discernem, que ensinam errado as palavras para as pessoas. Lição de quinta-feira, literal ou simbólico? Quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa. A principal maneira de descobrir isso é analisando como símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo deste país. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. O urso em Daniel capítulo 7 é o reino da Média e o Persa. Não é a Rússia, é Média e Persa, que reinou no ano 331 a.C. a 168. Minto, errei a data. No ano 539 a 331 a.C. Quem reinou de 331 a 168 foi o reino da Grécia. A pergunta número 5. Leia as passagens abaixo, permitindo que a Bíblia interprete a si mesmo. Que símbolo profético aparece em cada grupo de passagens e que esse símbolo representa segundo a própria Bíblia? Daniel, capítulo 7, verso 7, capítulo 8, verso 3 e capítulo 7, verso 24. Apocalipse, capítulo 1, verso 16, Efésios, capítulo 6, verso 17 e Hebreus, capítulo 4, verso 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 1, capítulo 21, verso 2, Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32, Jeremias, capítulo 6, verso 2. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás dos simbolismos proféticos desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. Vemos claramente a Bíblia se explicando, porque Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser mais direto em sua revelação.
Porque Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia. 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionando Roma diretamente ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria ainda pior. Sejam quais forem as ações para o uso de símbolos, podemos ter certeza que Deus deseja que entendamos que os símbolos significam. A pergunta no rodapé, mesmo que alguns símbolos e profecias sejam difíceis de compreender, como podemos já nos concentrar no que já conseguimos entender? Como isso pode fortalecer a nossa fé? Se você entende a profecia, entendeu as profecias, o fortalecimento da fé é fácil. Você já tem fé, entendeu na profecia, elas se casam, elas se comungam, facilmente. Entendendo as profecias, você já tem a esperança da segunda vinda de Cristo. A lição de sexta-feira, estudo adicional. Pastores e o povo declararam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel com relação aos acontecimentos que ocorreriam na época deles, e disse: quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, verso 15. E a afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aquele que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a experiência da igreja. Ele viu a posição dos perigos e os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra, tanto os feixes para o celeiro celestial, quanto os para o fogo da destruição. Assuntos de suma importância lhe foram desvendadas, especialmente para a última igreja, com que o propósito de que os que saíssem do erro para a verdade pudessem ser instruídos. O Grande Conflito, páginas 289 e 290. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 1, alguns princípios da profecia. Você imagine só, povo de Deus, que alegria que João teve ter as visões do Apocalipse em todos os capítulos, todos os símbolos que foram mostrados para ele no dia do Senhor. E quando foi o dia do Senhor? Depois do pôr do sol da sexta-feira. Depois que chega às 6 horas da tarde na sexta-feira, que era o pôr do sol, entra o dia do Senhor, o sábado do Senhor, que vai até hoje, às 6 horas da tarde do sábado, que é depois o pôr do sol. Então, o pôr do sol da sexta-feira, o pôr do sol do sábado, é o sábado do Senhor. Estamos hoje vivendo agora, aqui, nesse dia do Senhor, o sábado do Senhor. Que alegria, acho que João teve. Era contemplar todas essas visões no dia do Senhor. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da profecia. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É totalmente grátis, não custará nada para vocês, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!